um estudo, né? Nós vamos fazer um estudo acerca do anticristo, do período do anticristo, né? É claro que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Mas nós vamos fazer parte aí do começo, né? Do começo das tribulações, dos problemas, dificuldades, que é claro que já se envolve até o dia de hoje, né? Então, segundo a Bíblia, está para vir o anticristo, né? Isso é natural. Nós aprendemos sempre que o anticristo está para vir, né? O que é anticristo? É tudo aquilo que é um ser que se colocará como tudo aquilo que se chama Deus, né? Tudo aquilo que se chama Cristo. Então, isso aí nós temos que estar cientes que isso vai ocorrer, né? Aquele que trama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos, né? Vai vir períodos tenebrosos, na verdade, né? Hoje, nós estamos aí em dias aí que as pessoas até estão perdendo a graça, né? Perdendo a vontade de servir a Deus, né? Porque nós estamos num período aí de muita facilidade, na verdade, né? Muita facilidade para servir a Deus. Então as pessoas, é claro, que muitas vezes deixam, né? Se distanciam um pouco do alvo, né? Que é servir a Deus, e claro, o alvo final, sem dúvida, é o céu, né? Porque ninguém sem dúvida, alguma vem para a igreja simplesmente só porque gosta, na verdade. É claro que nós temos que gostar mais, nós temos um alvo que é o céu, né? É claro que nós temos que ter desejo, temos que ter vontade, temos que amar servir a Deus, isso aí é uma coisa natural, né? Mas, muitas vezes, com problemas, com dificuldades, a pessoa vem para a igreja por quê? Porque, além de ele amar servir a Deus, então tem um alvo que é o céu, sem dúvida alguma. Mas nós temos aqui vários textos, vários ensinamentos aqui, acerca do anticristo, né? Acerca do anticristo. Uma das expressões que é usada na Bíblia são a besta que sobe do mar, está em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, né? Isso fala do anticristo, né? E a outra, a besta de cor escarlate, está em Apocalipse capítulo 17, versículo 13. E também a besta, né? Então são coisas, claro, tem que existir um ensinamento, mas que é de muita importância para a nossa vida, sem dúvida alguma, até porque vai chegar um momento que muita coisa também, isso já falaram muito, quem é o anticristo, né? Quem é a besta, quem é o falso profeta, quem é isso, quem é aquilo, já falaram, certa vez aí, encontrei uma pessoa, essa pessoa disse o seguinte, de uma certa igreja, né? Ele disse o seguinte, que a besta era o Papa, né? Então foi, porque lá em Algarismo Romano, lá, ele fez as contas lá, né? Ele falou que era vicário de Filidei, significa vigário, filho de Deus, né? Aí fez as contas lá, e daí tirou os algarismos romanos lá, e realmente dava 666, mas não tem comprovação, né? Nada disso aí, isso são teorias, na verdade, que alguns eles trabalham nesse sentido, né? Mas quem será o anticristo? Né? Quem será a besta? Quem será o falso profeta? Ninguém sabe exatamente quem é, né? Agora, é claro que será uma pessoa que vai causar, né, um estrondo, um fenômeno de grande proporção, na verdade, né? Então aqui, ó, pouco antes do tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra, ocorrerá então esse fenômeno, né, da chegada do período do anticristo. Olha bem, sinais da vinda do anticristo, olha bem, diferente do arrebatamento da igreja. É diferente do arrebatamento da igreja. A vinda do anticristo não ocorrerá sem sinais precursores, né? Pelo menos 3 eventos deverão ocorrer antes dele surgir na Terra. Primeiro, olha o primeiro ponto aqui. Isso é muito importante, né? Olha, o primeiro sinal, né, desses 3 sinais, né, significa o mistério da injustiça que já opera no mundo, né, deverá intensificar-se. Virá a apostasia e um que agora existe deverá ser afastado. Então, olha bem,
primeiro ponto aí, o mistério da injustiça. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Isso acontece em tudo quanto é lugar. O mistério da injustiça operando, né? E já opera no mundo, e deverá intensificar-se, né? E virá também a apostasia. A apostasia, que é algo terrível, né? E na verdade, até se acontece. Um que agora resiste deve ser afastado. Olha bem, o mistério da injustiça. Vamos ver quem é. A atividade secreta dos poderes do mal. Ora evidente no mundo inteiro. Aumentará até alcançar o seu ponto máximo na total zombaria e desprezo de qualquer padrão ou preceitos bíblicos. Né? Mistério da injustiça. Vamos trabalhar contra os preceitos bíblicos. Né? Isso está ocorrendo dentro das igrejas. O que antigamente não era, claro, nós temos que dizer o seguinte: tudo que é bíblico, já falei várias vezes e continuo falando, não precisa nem eu falar, porque é uma coisa natural, é uma coisa certa, uma coisa real, uma coisa verdadeira. Doutrina são preceitos de ordens divinas, né? E deve ser respeitado ao pé da letra. Você tem que ser seguido ao pé da letra, por quê? Porque são mandamentos divinos. Agora, claro, dogmas, costumes são mandamentos humanos, né? São coisas humanas. Que é bom, se torna pecado? Claro que não. Tudo que é bom, mesmo que não seja uma ordem divina, mesmo que não seja um preceito divino, é bom, né? Porque faz com que a pessoa se coloque numa posição boa, né? Mas nós vivemos aí em dias, assim, num mundo onde realmente as coisas acontecem de uma forma avassaladora, né? Isso está acontecendo. Então, o mistério da injustiça é a atividade secreta dos poderes do mal, ora evidente no mundo inteiro. Aumentará até alcançar o seu ponto máximo na total zombaria e desprezo a qualquer padrão ou preceitos bíblicos, né? Padrão moral, né? Se vê dentro da igreja é coisa séria. Por isso nós temos que tomar cuidado. Com a nossa vida. Não com a vida dos outros, com a nossa vida. Né? Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, porque nós temos que herdar os céus. Então não é simplesmente o que os outros dizem, é o que a palavra de Deus diz, né? Então tem que tomar muito cuidado. Por causa do predomínio da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Né? Por se multiplicar a iniquidade, isso é a palavra de Jesus, né? Lá em Mateus capítulo 24, versículos 10 a 12, e Lucas capítulo 18 e o verso 8. Né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? O amor do pai e da mãe pelos filhos nunca se viu tanto, né? Hoje a mãe que na verdade, até uma coisa bíblica, né? Que a mãe é a única pessoa que pode abandonar um filho da mãe. Nós estamos vivendo em dias e as mães abandonam os filhos assim como se fosse um animal, na verdade. Né? Como se fosse um filhote de animal. Essa é uma realidade, né? Você não viu na internet aí, né? Mãe que joga filho como se fosse um cachorro jogado lá e pronto, né? Agora vemos lá, né? Um bebê enrolado, né? Enrolados em panos, em saco plástico, e daí umas pessoas viram uma criança chorando dentro do rio, né? Estava uma criança lá, dentro do saco plástico, um bebê recém-nascido dentro do saco. Ainda bem que as pessoas, como Deus é tremendo, Deus pode ter, com certeza, pode, deve, e vai ter uma grande obra na vida dessa criança, né? Que a criança, o saco é dentro já do rio, né? Lá, pronto para afundar, e duas pessoas por ali ouviram o choro de uma criança. Ouviram o choro, eles pensaram que era um animal que estava dentro, e era uma criança. Aí com um pedaço de pau, né, puxaram e abriram o saco, estava lá uma criança. Uma mãe que jogou. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né? Nunca se viu tanta falta de amor como no dia que nós estamos vivendo. Também. Isso aí é uma coisa que está acontecendo a cada dia. Não dá, se nós ficássemos aqui enumerando, exemplificando e colocando situações, nós temos visto coisa tremenda. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Tem países aí, né, que eles colocam em fileira, né, colocam uma venda na coisa, e pegam uma faca lá, colocam a mão para trás das pessoas,
principalmente cristãos. Né? Agora foram mortos milhares de cristãos, onde eles colocam de joelho com as mãos para trás, né? Com as mãos para trás e colocam uma venda nos olhos, né? E vão lá e cortam o pescoço. Eles vão cortando bem devagarinho o pescoço. E a pessoa viva. Vida normal como se nós estivéssemos aqui, né? Mas por amor ao Evangelho. Então, gente, nós estamos vivendo uma facilidade para servir a Deus. Tem facilidade para servir a Deus. Né? Nós só não servimos, hoje é um dia, hoje é uma quarta-feira, né? E quando, é claro que nós somos em pouco, não temos aí multidões, né? Mas quantas pessoas vão poder estar aqui hoje? Claro, sem dúvida alguma. É difícil, mas vai chegar dificuldade ainda. Hoje vai chegar dificuldade onde realmente a pessoa mesmo lá com uma situação de saúde extremamente ruim, ele vai querer vir para a igreja. Por quê? Porque vai ser difícil. Hoje nós temos essa facilidade. E eu vou quero, né? Mas vai chegar essa situação. Né? Então, mas tem países aí que estão dando a sua vida e não negam a Jesus. Para eles já está a situação lá. Né? Que vai ter a situação lá da grande tribulação. Eles já estão passando pela grande tribulação, né? Porque eles estão sendo mortos. E naquele dia, para ser salvo lá no período da grande tribulação, vai ser com sangue. Né? E eles sabendo que eles serão mortos, mas eles não negaram a Jesus. Então, que coisa tremenda, né? Que coisa que está acontecendo aí. Né? Então, por causa do predomínio da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mesmo assim, o remanescente fiel permanecerá leal à fé apostólica conforme revelada no Novo Testamento, em Mateus 24, 13, assim por diante, vários versículos bíblicos que são importantes, né? Não temos tempo, não temos aí, mas são importantes para a nossa vida, né? Esses textos sagrados são maravilhosos. Mesmo assim, um remanescente fiel permanecerá leal à fé apostólica, né? Ou seja, não sairá, não se deixará levar pelo Espírito do Anticristo, mas irá uma luta tremenda. Nós aí temos certeza absoluta, né? Até pelo fato de a Bíblia dar essa ênfase que vai vir períodos difíceis para o povo, para quem serve a Deus. Ou seja, para todos, mas principalmente para quem serve a Deus. E quem já não serve a Deus, ele nega Jesus a qualquer momento mesmo. Né? Para quem não serve a Deus, negar Jesus hoje, no dia da grande tribulação, ou no período do Anticristo, é a mesma coisa. Né? Mas para nós que servimos a Deus, né? Vai haver dificuldades tremendas, dificuldades que só quem serve a Deus mesmo, né? Quem serve a Deus mesmo, né? Para quem serve a Deus mesmo, esse vai ser um dia de bastante dificuldade esse período aí, do período do Anticristo, né? Por meio desses fiéis, a igreja permanecerá batalhando e manejando a espada do Espírito até ser arrebatada, né? Então, olha bem, o período do Anticristo, o período do Anticristo, vai ser antes do arrebatamento da igreja. Esse aqui não é o período da grande tribulação, é o período do Anticristo, né? Que o começo, né? Começo do ano onde o Anticristo vai operar aí, quer dizer, não vai mostrar, não vai ser ainda o período onde vai ser mostrado quem é o Anticristo, né? Esse período aí onde todos saberão quem ele é, vai ser após o arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? Não vai passar pela grande tribulação, mas vai ser o período do começo, né? O período do Anticristo aí que muita gente vai sofrer, né? Vai sofrer realmente. Então, por meio desses fiéis, a igreja permanecerá batalhando e manejando a espada do Espírito até ser arrebatada, né? Efésios capítulo 6, versículo 11. Tem aí fala alguma coisa sobre isso, né? Nota, também tem ali. Pega muito a Bíblia, pega muito a Bíblia, a Bíblia Sagrada. Então, não falso. É verdade? É verdade. É verdade.
Então, olha bem, o segundo ponto ali, ó, ocorrerá a apostasia. Né? Ocorrerá a apostasia no segundo ponto. Que literalmente significa desvio. O que é apostasia? Apostasia, isso quer dizer no grego, né? No grego apostasia quer dizer desvio, né? Apostasia, no grego apostasia, que literalmente significa desvio, afastamento, abandono. Então, abandono do quê? Nos últimos dias, um grande número de pessoas da igreja apartar-se-ão das verdades bíblicas. Apartar-se-ão da verdade bíblica, abandonarão as verdades bíblicas. Né? Então, nos últimos dias, um grande número de pessoas, de crentes, né? Eles se apartarão, né? Ou abandonarão as verdades bíblicas. Né? Então, isso na verdade já está acontecendo agora. Né? Nunca se viu tanta coisa acontecendo aí, tanta verdades bíblicas ser deixado cair por terra, né? Isso é uma coisa real, na verdade, né? Primeiro ponto aqui, tanto o apóstolo Paulo quanto Cristo revelam um quadro difícil da condição de grande parte da igreja, que é as condições moral, espiritual e doutrinarismo, à medida que era presente e chega a seu fim. Nós temos vários textos aí que confirmam isso. Paulo principalmente ressalta que nos últimos dias elementos ditos ingressarão nas igrejas em geral. Né? Nos últimos dias, nesses dias, né, acontecerão essas coisas. Né? Não se viu tanta coisa, nunca se viu tanta coisa. Várias igrejas aí se formando, né? Igreja neopentecostal, né? Aonde eles colocarão doutrinas, né? Quando eu falo doutrinas, falo de dogmas, né? Mas doutrina deles, né? Dogma de costume deles em prol do benefício deles. Benefício que para Deus não tem valor algum, né? Não tem valor algum. Né? Quem conheceu a igreja há 30, 40 anos atrás, ela fica abismada, né? Na verdade, eu sempre digo o seguinte, que se Daniel Berg, o Narvini, foram os fundadores da Assembleia de Deus, né? Vivessem no dia de hoje, eu não sei o que aconteceria com eles. Não sei não sei como eles se comportariam no meio do povo que hoje está vivendo, né? Das doutrinas que hoje ou seja, de 100 anos atrás para hoje, como se fosse da noite para o dia ou da água para o vinho, como muitos falam para ir exemplificando, né? Por quê? Porque as coisas mudaram radicalmente. Né? Mudaram uma forma tenebrosa as coisas que estão acontecendo. Então mudou aí radicalmente, mas quando se muda para o bem, não tirando as verdades bíblicas, aí tudo bem. Né? Porque é claro que as coisas vão mudando no sentido de melhorar as coisas, né? Melhorar. Mas até que ponto isso é bom? Né? Até que ponto isso é bom para nós que somos servos do Senhor? Né? Até que ponto? Não podemos tirar nada da Bíblia Sagrada. O que é pecado é pecado. O que não é pecado não é pecado. Né? Mas nós temos visto muita coisa entrando, né? Muita coisa entrando, se aceitando muita coisa, principalmente quando se envolve dinheiro. Né? Quando se envolve dinheiro, ninguém mexe com quem tem dinheiro. Né? Por quê? Porque quem tem dinheiro ele traz benefício. Né? Dinheiro dos católicos, Jesus diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e muitos cairão nesse sentido aí. Né? Então, é bom lembrarmos disso aí. Então, tanto o apóstolo Paulo quanto Cristo revelam um quadro difícil da condição de grande parte da igreja, que é a condição moral. Né? Moral nem se fala. Né? Moral nem se fala. Né? Moral fora de sério, está acontecendo aí. Espiritual, né? Hoje, para se ouvir uma profecia nas igrejas, é uma dificuldade tremenda, né? E doutrinariamente, se fala de doutrinariamente porque a doutrina, né, bíblica já se foi faz muito tempo, né? Mas é claro que Deus não muda sem dúvida alguma. Essa apostasia dentro da igreja terá duas dimensões, olha bem. É claro que hoje nós não vamos terminar todo esse estudo aqui, mas tem que ser umas 4, 5
quarta-feira, mas é muito importante para a nossa vida, né? Então, essa apostasia dentro da igreja terá duas dimensões. Primeiro, a apostasia teológica, olha bem, que é o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo dos apóstolos. Ou seja, é a apostasia teológica, pessoas mudando o conceito da palavra, né? Mudando as doutrinas bíblicas, né? Mudando. Então, a apostasia teológica, que é o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo dos apóstolos, ou a rejeição dela. Vamos ver lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e outro leia 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Rapidamente lá. Abra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, rapidamente. E outro, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Né? Pode ler? Pode ler. Quanto aos irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos, esforçamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então tá aí, ó. Agora outro, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, rapidamente lá. Pois haverá tempos em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, percaterão e mestres segundo as suas próprias tendências, como sepetidos ou termos ouvidos. Então está aí. Ou seja, adquirirão mestres para o seu próprio conhecimento, né? É isso, né? Então, né? É muito complicado. É muito complicado isso aí, né? Isso já está acontecendo no nosso dia, né? Então, olha bem, os falsos dirigentes apresentarão uma salvação. Olha bem, olha que coisa maravilhosa. Isso está acontecendo no nosso dia, né? Os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, né? Uma salvação fácil, né? Ou seja, vem para a igreja porque é tudo fácil. Ou seja, eles pregam o quê? O que é pregado em várias igrejas hoje? O que é pregado? Que você vem, você vai ter um carro novo, uma casa nova, um apartamento novo, um carro novo, que vendem a chave. Tem igreja por aí, tem situações por aí, que eles vendem a chave, né? Anos atrás, eu estive em São Paulo, nós fomos em São Paulo, e alguém veio lá, alguém veio com uma chave naquela época, era R$100, R$150, né? Há 15 anos atrás, né? Porque alguém disse que aquela chave abriria a porta, né? Ou seja, abrir a porta, que porta é essa? Né? Não existe. Ou seja, então se pregam muito hoje. É um desvio doutrinário. Que a maioria, por que essas igrejas estão cheias por aí? Por que essas igrejas grandes aí, porque só se prega benefícios próprios. Só se prega dinheiro, fortuna, né? Que o crente, essas igrejas pregam que o crente não pode ficar doente, que o crente não pode ficar sem dinheiro. Ou seja, né? Então eles só pregam benefício. Salvação que é bom nada, né? Salvação que leva para o céu, que é a santificação e a salvação, isso não se prega de forma alguma, né? Então esses falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil e uma graça divina sem valor. Ou seja, sacrifício de Jesus na cruz do Calvário só foi para dar dinheiro e carro novo, apartamento e para as pessoas. Não foi para uma salvação eterna, né? Então, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, né? Ou seja, não se prega o arrependimento. Você vem como está, fica como está, tá bom assim, da maneira que você está, a roupa que você está bom, a situação que você está bom. O que você tem que ter condições financeiras maravilhosas, enfim. Ou seja, a tua situação ela tem que mudar dessa forma, né? Dessa forma. E não é uma realidade. E não é uma realidade verdadeira, né? Então, aí vem, só um minutinho agora. Então, esses falsos dirigentes apresentam esse evangelho. E esse evangelho não é um evangelho verdadeiro, né? O evangelho de Cristo é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, a Bíblia diz que ele deixou o seu trono de glória, veio a esse mundo para dar a sua vida para salvar a nossa vida.
Isso é evangelho verdadeiro. Isso é evangelho salvador. Isso é evangelho santificador, né? Então, tem que existir um arrependimento. Quanto à separação da imoralidade, né? Quando se fala de imoralidade, se fala de muita coisa, na imoralidade sexual, enfim, das transações, dos negócios, enfim, toda essa coisa. Mas hoje já não se vê mais, né? Hoje já não se vê mais. Hoje nós vivemos num mundo que tanto faz como tanto fez. Né? As pessoas dentro da igreja, os líderes dentro da igreja estão aceitando coisas que na verdade não condiz com a Bíblia Sagrada. Hoje se aceita o divórcio de uma forma natural, né? Se aceita de uma forma natural, ou seja, você não gostou mais lá do fulano lá, você pode se separar, vem aqui que aqui tá bom, né? Arruma outra mulher, ou arruma outro homem, isso é uma mentira diabólica. Que isso não se aceitava no passado. Mas por que se aceita hoje? Porque na verdade as pessoas estão aceitando. Mas não é uma verdade bíblica, né? Não é assim. Não é um caso real. A Bíblia diz que dentro dessas coisas só pode haver separação ou divórcio quando existir traição conjugal. Isso é uma realidade. Né? Mas tudo isso está acontecendo. Então, não existe mais arrependimento quanto à imoralidade e a lealdade a Deus e a seus padrões. Né? Padrões de moralidade dentro de Deus. Né? Leia lá a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, rapidamente lá. Isso é importante. Por isso que nós temos esses estudos, né? Essas palestras também para isso. Achei um cheque por 20 e poucos bilhões de reais. Cheque de um grupo para Segunda Pedro 2, 1 a 3. É uma realidade. Segunda Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de eles renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então tá aí. Então tá isso aí já Pedro, né? Há mais de 2000 anos atrás, Pedro já passou essas informações, né? Ou 2000 anos, ou quase 2000 anos atrás, Pedro já havia passado essas informações tão verídicas, né? Quanto à lealdade, quanto aos padrões, né? Então isso é muito importante. Os falsos evangelhos voltados a interesses humanos, olha que coisa tremenda. Os falsos evangelhos voltados a interesses humanos, necessidades e algo egoístas, gozarão de popularidade. Isso é o que está acontecendo em várias igrejas hoje, né? São evangelhos que na verdade dão glórias e honras aos seus líderes. Eu faço uma pergunta, né? Uma pergunta simples, mas será que é necessário nós construirmos um templo de 600 milhões de reais, né? Um templo para adorar a Deus com ouro, prata, com bronze e com pedras preciosas? Não tem que nós estamos vendo? Não. Tem que ter um local de adoração. Local bom, sem dúvida alguma. Com bancos bons, com um bom ambiente bom. Mas com tanta gente, com tantas pessoas necessitando de pão, necessitando de muita coisa, tanto material como espiritual, não digo nós estamos vendo? Mas, justamente, o que se faz? As pessoas fazem isso justamente para atrair benefícios para si mesmo. Até porque o ser humano, né, infelizmente, ele quer sempre do bom e do melhor. Ninguém quer comer mal. Ninguém quer se vestir mal. Ninguém quer andar num carro ruim. Ninguém quer andar com um sapato ruim. Todo mundo quer do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Só que, mas até onde isso é necessário?
Até onde isso é bom para o ser humano, né? Até onde isso é bom para o ser humano. Olha bem aqui, ó. Então esses falsos líderes apresentaram uma salvação fácil, né? E voltados aos interesses humanos. Os falsos evangélicos voltados aos interesses humanos, necessidades e alvos egoístas gozarão de popularidade. Né? É o que nós estamos vendo aí. Né? Grandes líderes aí, fazendo isso aí, voltado para os seus próprios interesses, né? Para os seus próprios interesses, e usar o alvo deles de egoísta, né? Porque, como disse aí o Herodes, né? Esse foi o templo que eu ergui, né? Esse foi as maravilhas que eu fiz, né? Ou como lá o Nabucodonosor fez da mesma forma, né? Da mesma forma, mas na verdade tudo isso é para benefício próprio, né? Segundo ponto, a apostasia moral, que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Então, a apostasia moral, que é o abandono da comunhão com Cristo, né? Com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Isso acontece, está acontecendo hoje, nunca se viu. Eu sei que vocês aí, muitos aí não veem internet, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O que a gente se vê na internet é coisa de doido, na verdade. Né? Igrejas que perderam a graça. Hoje ser evangélico é uma coisa fácil. Hoje ser evangélico, a palavra evangélico, a palavra, eles nem usam mais a palavra ser crente, né? Porque crente na verdade, tudo nós sabemos, é aquele que crê em Jesus, né? Isso é uma realidade. Mas essa palavra que ela se tornou tão forte, antigamente ela se tornava tão forte, que a pessoa que era chamada de crente era uma pessoa que realmente tinha uma comunhão íntima com Deus, ou seja, ele era uma pessoa diferente. Hoje não. Hoje não se fala mais crente. Você é evangélico. Mas evangélico se tornou uma palavra fácil de se falar. Ou seja, até de se servir, né, como religião. Né? Porque as pessoas hoje têm um evangelho como qualquer outra pessoa, normal. Né? Igrejas onde as pessoas dançam, né? Onde se coloca lá um salão de rock, né? Lá dentro da igreja lá um salão de rock, onde dançam, né? Aonde é coisa terrível que nunca se viu, eu nunca imaginei, né? Que chegaria a esse ponto. Mas está chegando a esse ponto. Né? Chegando a esse ponto, o ponto terrível de realmente acabar realmente com as verdades. Ou seja, tentando acabar com as verdades do Evangelho. Isso é uma coisa séria, né? Uma coisa séria que acontece, que está acontecendo nos nossos dias aí. Não se sabe até que ponto vai chegar, né? Hoje nós temos aí, né, a igreja dos homossexuais. Nós temos aí, né? Esse está valendo lá. E outra coisa, a igreja está cheia, mas está cheia que não cabe para ninguém. Não cabe mais ninguém. Aí a pessoa julga, olha, mas a igreja está sendo uma igreja de Deus, ela tem que estufar, ela tem que encher, mas calma aí. Se fosse assim, aquela igreja lá não enchia. Igreja entre aspas, né? E tempo lá das lésbicas lá, né? Da Ana Rosa, né? Ana Rosa e mais a outra lá, que não sei o nome lá, né? Mas está aí, está enchendo, não tem mais lugar. Então está toda essas pessoas, né, que têm essa prática também não precisa nada. Por quê? Porque acham o evangelho, ou seja, vem para cá, você pode ficar da mesma forma que você está, né, porque você vai para o céu, e é uma mentira do inferno. Ou seja, não leia a Bíblia. É uma coisa terrível. Mas tem um monte de igreja aí. Dos afeminados, mas eles tiraram. O diabo trabalhou dessa forma contra as pessoas, né? Dessa forma contra as pessoas, e acabou com o conhecimento, das pessoas. Né? Com a pessoa que pregava a verdade,
né? E hoje, não prega mais, é muito complicado, né? Muito complicado. Até porque isso aí não é costume, isso é uma doutrina bíblica, gente. É uma doutrina bíblica. Caramba fora, os efeminados, aquele que se prostitui, enfim, isso é um mandamento, isso é uma doutrina bíblica. Isso aí não é um dogma, não é um costume. Ah, não, isso é um costume, não. Isso é palavra, isso é Bíblia, isso é conhecimento. Isso não se pode tirar de forma alguma, né? Isso não se pode tirar de forma alguma. Eles podem pregar no carro lá, mas porque o Espírito Santo não Mas fala muito estranho, porque isso faz coisa grande. Na verdade, o diabo trabalha, né? O intuito do diabo, do inimigo, é confundir o povo crente. É confundir, enganar. Ele não vai fazer diferença, vai fazer igual. Vai fazer igual. Né? Vai fazer igual. O que nós pregamos aqui, né? O que acontece? Eles só tiram lá as doutrinas. Eles só tiram as doutrinas. Mas fica tudo igual lá. Né? Fica tudo igual. Então isso é a contravia moral, né? Que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Esses apóstatas poderão até anunciar a sã doutrina bíblica e mesmo assim nada terem como os padrões morais de Deus. Viu? Olha bem, esses apóstolos poderão até anunciar a sã doutrina bíblica e mesmo assim nada terem como os padrões morais de Deus. Isaías capítulo 29, e versículo 13. E outro lerá em Mateus capítulo 23, e versículo 25. Rapidamente lá, para nós ter mais uns minutinhos, e nós estaremos terminando, né? Mas vai ficar a próxima quarta-feira. Nós vamos ter umas 3 ou 4 quarta-feiras, né? acerca desse estudo que é muito importante, né? Muito importante, né? Isaías capítulo 29, versículo 13. 29, versículo 13. E Mateus 23, versículo 25. Isaías 29, 13, vamos ver o que diz lá. E Mateus capítulo 23, versículo 25 a 28. Quem lê, rapidinho aí já lê, isso aí que é muito importante. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim, com a boca me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então tá aí. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinando-os por homens. Ensinamento de homens. Ou seja, o coração são como os lábios, né? Sinceramente, eu não dá para entender, muita coisa aqui. Quer dizer, a gente consegue entender sem dúvida alguma, né? Biblicamente, consegue entender. Mas não dá para entender assim no sentido humanamente falando. Como é que pode as pessoas desviarem com tanta facilidade das verdades bíblicas? Né? Honram os lábios, mas o coração está longe, né? Está longe do Senhor. Então, isso é uma Isaías profetizou lá 700 anos antes, né? De Cristo nascer. Mateus, só de regras. O que é regras? São preceitos humanos, né? São preceitos humanos que na verdade, é aquilo que você parece. Eu escrevi, diz aí uma reflexão no meu Facebook lá, o seguinte, que na verdade homens que buscaram que arrumaram doutrinas, arrumaram costumes e dogmas para seu benefício próprio, né? Mas que não leva, não vai ajudar, né? Muita coisa nesse sentido, né? Mateus capítulo 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque faz o exterior do copo e do prato, mas antes por dentro estanqueios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Então tá aí, né? É o fariseu hipócrita, né? Tem muito, tá cheio, então, tá cheio por aí, né? Então vamos terminarmos aqui, muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros. Olha bem, muitas igrejas permitirão
quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio. Né? Sucesso e prestígio. Feminino tirou quase tudo aqui. Vem como você está. O importante é que você vai lá dar uma boa soma, né? Ninguém mexe com quem tem dinheiro. E isso está acontecendo dentro da igreja hoje. Ninguém mexe com quem tem dinheiro. Tem bom dinheiro, alguém sabe lá, né? O líder sabe lá que tem bom dinheiro. Não mexa com ele lá. Deixa ele. Né? Então aqui, ó, ninguém quer perder. Então muitas igrejas permitiram quase tudo para terem muito menos dinheiro, sucesso e prestígio. Né? O que não se via antigamente. Eu conversei com um rapaz que trabalha comigo. Ele disse o seguinte para mim: eu fiquei indignado, estou indignado. Eu falei, mas por quê? Porque lá na minha igreja, lá está acontecendo lá, aonde eles estão fazendo igual na televisão lá. Onde duas equipes se confrontam, né? E a que perde leva torta na cara. Pessoal, dentro da igreja. Aí eu me mas que programa de televisão? Aí o seu passa e repassa lá do programa do SBT, do Celso Portioli. Né? Então colocam duas pessoas, dois jovens ou duas pessoas, e as pessoas lá, aquele que errar a pergunta recebe uma tortada na cara. Aí eu faço uma pergunta para você: o corpo de Cristo levando tortada na cara? O corpo de Cristo? A imagem e semelhança de Deus levando tortada na cara? Porque errou? Mas diga, mas isso aí é para ganhar alma para o reino de Deus. Isso é para ganhar almas. Calma aí, gente. Isso é para ganhar almas. Isso é para trazer para a igreja. Né? Aí, na verdade, é o seguinte, aí faz igual o repasso lá do Celso Portioli. Aí ele estava indignado com isso. Né? Estava indignado porque justamente é uma coisa que antigamente, mas está acontecendo no dia de hoje. Então, essas coisas estão acontecendo, isso é normal, isso vai ser normal acontecer no nosso dia daí. Né? Muitas vezes permitirão quase tudo para terem muito menos dinheiro, sucesso e prestígio. Né? Leia lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Rapidamente lá. 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 1. O Evangelho da Cruz, o desafio de sofrer por Cristo. O Evangelho da Cruz é um desafio de sofrer por Cristo. De renunciar todo pecado, de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo será algo raro. Renunciar, gente, é difícil. Né? Renunciar é difícil. É algo raro nos dias que nós estamos vivendo. Então nós terminamos. Leia lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Pois é preciso afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão na fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha bem, nos últimos dias apostatarão alguns apostatarão na fé dando conversa, né? Dando ouvido a doutrinas de demônios ou a doutrinas de homens, né? Que estão aí colocando coisas aí. Não, mas tá bom assim, vamos continuar assim, porque assim tá bom. Nada disso, gente. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé e nós vamos aí terminar, né? Nós vamos terminar hoje, sem dúvida alguma. Nós vamos terminar. Isso daqui é muito grande, é muito comprido, né? Então vai ter umas 3, 4, 5 quarta-feiras, mas nós vamos levar em frente com isso muito maravilhoso. Amém, queridos? Vamos orar então? Vamos orar e domingo um grande culto, né? Um grande culto da família estará pregando, o nome de Deus estará pregando aqui no próximo domingo. Então convidaremos pessoas que tragam, que venham e Deus vai. O mais importante de tudo, o filho da irmã Maria vai estar presente aqui. Amém? Aleluia. Esse não vai falhar. Vai estar aqui conosco e vai ter uma bênção de Deus. Amém, queridos? Olhe comigo, Senhor nosso Deus e Pai. Te adoramos, meu Senhor. Te louvamos, meu Deus, pela grande oportunidade do Senhor que nos concedeu de estarmos na sua presença. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos, Senhor. Que trouxeste a tua casa nessa noite.
Pai, nos dá graça e força, Senhor, para que possamos ficar firmes, estar firmes, Senhor, para o dia da tua vida. Abençoa cada coração, abençoa os teus servos, Pai, dando graça e força, salvando, curando, transformando, restaurando, abençoando a família, Senhor. Que a família abençoada e uma sociedade abençoada. Meu Deus e meu Pai, leva os teus filhos para os seus lares, na comunhão do teu Espírito, nos guardando, nos livrando do mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós?